Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque é pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com tantos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se mistério, dediquemo-nos aos mistérios. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que o exorta, o faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. E o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Que Teu Espírito Santo possa vir falar a cada um de nós aqui neste lugar, Senhor. De mim nada tenho, mas que Teu Espírito Santo, pela Sua misericórdia, possa vir a falar através de mim, apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros, porque sou um pobre miserável, Senhor, mas a Tua graça é maravilhosa, Senhor, e aperfeiçoa cada dia as nossas vidas, Deus. Que Teu Espírito Santo possa vir a falar à Tua igreja hoje. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos? Essa é uma das pregações que eu tenho preparado há algum tempo com muita dedicação, muito afeto, para que ela possa ter uma boa aplicação na vida de todos. Não que as outras não sejam assim, mas que essa eu tive que tomar um cuidado redobrado em fazê-la, né? Quando nós olhamos esse livro de Romanos, irmãos, no capítulo de número 12, o livro de Romanos em si é a mais sistemática exposição do Evangelho de toda a Escritura Sagrada. Escrita pelo próprio apóstolo Paulo por volta de mais ou menos 57 depois de Cristo. Ele apresenta nos capítulos 1 até 11 a grandiosa doutrina da salvação, da depravação de todo o homem, da justificação pela fé, da santificação que é progressiva, e a soberania absoluta de Deus na eleição. Mas ao chegarmos a justamente esse capítulo de número 12, nós não estamos iniciando um novo assunto, mas nós estamos entrando na consequência inevitável de tudo que foi ensinado até o capítulo 11. A teologia, ela não termina em si mesma. Ela sempre exige uma resposta. Ela não tem um fim em si mesma. Ela sempre exige uma resposta. A graça de Deus nunca deixa o homem do mesmo estado. Transforma ele. E o apóstolo Paulo começa: rogo-vos, pois. E aqui nós vemos um chamado pastoral carregado de uma extrema urgência. O apóstolo Paulo não está falando e ordenando friamente, mas ele está suplicando com base na misericórdia de Deus. Ou seja,
Toda a vida cristã é uma resposta da graça de Deus recebida. E o tema dessa mensagem que eu quero deixar para vocês é a vida que responde à misericórdia de Deus. A vida que responde à misericórdia de Deus. Nossa vida deve ser uma resposta eterna da graça de Deus, por aquilo que Ele nos fez. O primeiro ponto, e eu vou tentar ser mais expositivo possível desses versículos, nós vemos o apóstolo Paulo falando numa linguagem sacrificial. Apresentei-vos vossos corpos por sacrifício vivo. Essa linguagem sacrificial ele está usando do Antigo Testamento. Porém, aqui nós vemos uma transformação radical, pois agora não é um animal que está entrando em sacrifício, mas sim um crente vivo. Ele coloca a sua vida totalmente à disposição de Deus. E o apóstolo Paulo está rogando isso com extrema urgência. Ele está pedindo para que os crentes coloquem a sua vida à disposição de Deus. Apresentai-vos vossos corpos. Ele está falando em apresentar de uma maneira mais profunda. Ele está falando de uma entrega deliberada e contínua. Apresentei-vos. Isso deve ser repetidamente. Aqui quando ele fala em corpos, não significa apenas o físico, mas a totalidade da nossa existência. Quantos de nós aqui não entramos no automático vindo para a igreja? Quantos de nós aqui em algum momento de nossas vidas nós entramos de maneira desenfreada e a nossa vida se transforma numa rotina previsível daquilo que a gente vai fazer? E às vezes, entranhados na nossa própria rotina, nós esquecemos a quem nós devemos dar glórias a Deus continuamente. Nós esquecemos a quem nós devemos se entregar verdadeiramente todos os dias. Nós esquecemos a quem nós temos que colocar nossas vidas em sacrifício vivo, continuamente todos os dias. E essa rotina esmaga, sufoca e nos prende. De uma maneira que num piscar de olhos, estamos numa segunda-feira. E mais um piscar de olhos, estamos em outra segunda-feira. E mais um piscar de olhos, nós estamos em outra segunda-feira. O apóstolo Paulo está chamando isso com uma extrema urgência. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. O que isso implica? O que é um sacrifício? O apóstolo Paulo está aqui falando numa morte diária do nosso eu. Uma morte diária do nosso eu. Para que a gente possa se entregar completamente, continuamente. Não somente aos domingos, ou aos dias que nós entramos no templo, mas que a nossa vida seja feita isso todos os dias, diariamente. E aí ele vem e fala que é o vosso culto racional. Culto racional. Nós vemos na igreja brasileira alguns cultos que realmente fogem de algo comum, né? Numa igreja, principalmente de uma linha mais tradicional de teologia reformada, e às vezes até extrapolam nos seus absurdos.
Mas quando Paulo fala no culto racional, ele não está falando somente da liturgia, da sistemática do culto, ele não está falando somente disso, mas ele aponta para uma adoração consciente, teológica e intencional. Para que isso seja feito intencionalmente por você. Para que isso parta de você, seja sua vontade de adorá-lo intensamente, intencionalmente. Esse é um dos capítulos mais profundos do livro de Romanos, irmãos. E o apóstolo Paulo continua. E aí ele entra: não vos conformeis com este século. O que ele fala aqui? Ele descreve a resistência ativa ao sistema do século. Quantos e quantos crentes, irmãos, eles têm absorvido mais coisas do mundo do que coisas da igreja. E quando você coloca ele do lado de um não crente, não dá para saber quem é o crente. As mesmas atitudes, o mesmo falar, o mesmo caminhar e o mesmo andar. Ele já se deixou de se conformar com o sistema do mundo e ele traz não só para dentro da vida dele, mas traz para dentro da igreja, e isso vai entrando de forma sorrateira, devagar. Isso daqui não tem problema, pode deixar. Isso é muito radical, pastor. Isso aqui não tem problema não, está tudo certo. É para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Será? E aí, por ter a sua mente corrompida por esse século, ele vai trazendo tudo isso para dentro da própria igreja. E tudo aquilo que foi construído começa a se perder. Por isso que nós vemos igrejas históricas, onde 3.000, 5.000 pessoas, como a igreja de Charles Spurgeon, que começou com 300 membros, chegou a 6.000, e hoje quantas pessoas tem naquela igreja? Eles não só se conformaram com esse século, mas também absorveram e trazeram isso para dentro da igreja. E o apóstolo Paulo continua: mas transformai-vos pela renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar aqui no texto original do grego está querendo dizer uma metamorfose. Uma metamorfose. Revela a mudança interna operada pelo Espírito Santo. Nós não temos capacidade de mudar o nosso coração, a não ser que nos transformemos em meros moralistas. E o moralismo não vai salvar ninguém no final. Vai estar cheio de pessoas moralmente corretas no inferno. Vai estar lotado, vai estar cheio lá. Somente o Espírito Santo pode realmente regenerar e transformar um coração. Somente Ele tem esse poder de quebrar um coração duro e transformá-lo pela graça do nosso Deus. Transformai-vos. João Calvino, ele faz uma citação maravilhosa. Ele diz: a verdadeira adoração consiste na entrega de nós mesmos a Deus.
Esse é o maior sentido da adoração, irmãos. Você se entregar completamente para Deus. Deus não quer 50% seu. Deus não quer 60% seu. Deus não quer 70%. Deus não quer 80%. Deus não quer 99% seu. Deus não negocia, Ele quer você 100%. Ele não quer repartir você com ninguém. Ele quer você 100%. E aonde está o seu 100%? Onde ele tem ficado? Ou você está dividido com as coisas do mundo, ou você está dividido com tudo aquilo que faz bem para você, né? Que é maravilhoso, te dá paz. Ah não, isso aqui me dá uma tranquilidade. Não é verdade? Quanto você tem se dividido para Deus? Ou a sua entrega é total somente no domingo? Ou sua entrega é total todos os dias da sua vida? No seu serviço, no lugar onde você está. As pessoas realmente olham você e falam: aí vai um verdadeiro cristão. Aí vai um verdadeiro crente. Aí vai realmente um homem e uma mulher de Deus, que não negocia princípios e não negocia nada na sua fé. Está totalmente rendido à palavra de Deus, ao Deus soberano. O cristianismo, ele não é parcial, irmãos. Jesus não mandou você se entregar pela metade. Jesus não se entregou pela metade. Ele se entregou inteiro. Isso requer totalidade. Nenhuma área da nossa vida, irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou falar para vocês, igreja. Nenhuma área da nossa vida é neutra. Nós estamos numa grande batalha, irmãos. Não existe posição neutra. O inimigo justamente ele quer deixar isso na consciência de vocês. Que vocês descansem nessa ideia maligna, que existe neutralidade. Não existe neutralidade, irmãos. Não existe. Não tente se colocar num campo onde não existe. Não tente se colocar num campo onde não existe. Não existe neutralidade, irmãos. A santificação ela exige uma renovação constante da mente e da palavra de Deus na sua vida. Não tente falar assim: eu acho que eu vou dar um tempo, sabe? Esse negócio de igreja é meio cansativo. Acho que eu estou trabalhando muito, acho que eu vou dar uma tirada do pé. Quem pensa assim, não está pensando o que está fazendo para Deus. Quem pensa assim, porque está fazendo para os homens. Quando nós temos a consciência que nós servimos a um Deus soberano, quando nós temos a consciência do nosso papel missionário nessa terra, nós servimos Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa vitalidade e vigor, sem medir esforços, para que o reino de Deus avance. Entrega total, irmãos, não é parcial. Segundo ponto, a humildade evangélica. A mente transformada produz sobriedade. Humildade evangélica. A mente transformada produz sobriedade. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Arrogância, irmãos, não combinam com a fé.
Não combina com a cristandade, irmãos. E aqui Paulo trata do maior inimigo da vida cristã. Paulo vai tratar do maior inimigo da vida cristã, que às vezes mora dentro de nós. E você sabe o que é? É o orgulho. Pois é, gente. Eu já cansei de ouvir de crente, cara, de anos da igreja. Olha, se ele fizer isso, eu sou orgulhoso, hein? Eu não volto atrás. Oh, meu Deus do céu. Quebra esse homem. Quebra no meio, mói, transforma o coração. O orgulho, irmãos. Não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está denunciando a sua alta exaltação. Pensar profundamente com moderação e equilíbrio espiritual. Nós temos que ser sóbrios, irmãos. Não enaltecidos ou automaticamente exaltados por si mesmo. Esse capítulo 12, irmãos, Paulo começa batendo duro. Mas é justamente para alertar, para que a gente não caia nessa armadilha e que cada um se torne orgulhoso. É difícil, irmãos, é difícil. Pensar com moderação, medida da fé, mostra que tudo vem de Deus, até o nosso alto pensar de nós mesmos. Paulo não está falando para você ter um sentimento de comiseração. Ah, eu sou um miserável. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aqui, sabe? Ó dia, ó vida, ó céus. Ó isso, ó aquilo. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, Paulo não está falando para você pensar assim. Mas ele está falando para você pensar com sobriedade. Para você não se exaltar também, colocar você no alto patamar. Ah, meu filho, eu sou o cavalo preso de ouro. Não, filho, aqui é caro. Não é isso que Paulo também está falando. Ele está falando para você ser sóbrio. John Owen, um grande teólogo do século XVI, ele escreveu em um dos seus livros uma frase fantástica. Ele fala que o orgulho é a raiz mais profunda da corrupção humana. Sermos orgulhosos. Se nós acreditamos, irmãos, que não há mérito humano na graça de Deus, como que nós podemos ser orgulhosos? O orgulho, ela é uma incoerência teológica para um crente. Crente e orgulho não combinam. É igual água e óleo, eles não se misturam. Orgulho com crente não deve se misturar. Mas tem nego forçando essa mistura. Querendo ser cientista. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós devemos se avaliar, irmãos, à luz das Escrituras. Não à luz da cultura, não à luz do que os outros pensam de nós, mas através das Escrituras. Como é que eu avalio que o pastor Ricardo está indo bem? Vamos ver se ele é um bom pastor mediante as Escrituras. Como é que eu me avalio se eu sou um bom presbítero, se eu sou um bom diácono? Eu vou mediante as Escrituras. Será que eu estou cumprindo um papel? Como é que eu me avalio como um bom crente? Será? Vamos para as Escrituras, vamos ver como é que eu me avalio. Será que se você se autoavaliar mediante as Escrituras, você vai estar com a média maior que 7 ou abaixo de 7? A gente fala que 7 passa, né? Então, maior que 7 ou abaixo de 7? Pois é, e aí? E se a gente se avaliar? É glórias a mim ou glórias a Deus? Sabe o que isso significa, irmãos? A gente reconhecer a nossa dependência total de Deus. Reconhecer que a gente depende dele para tudo. Até no acordar, você dependeu da misericórdia de Deus.
do simples fato de você abrir os seus olhos de manhã e colocar o pé no chão e falar assim, vamos começar mais um dia, é dependência de Deus, é misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez abrir os olhos mais um dia. É dependência de Deus, irmãos. Reconhecer que nós dependemos de Deus. O terceiro ponto aqui, dos versículos 4 a 8, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com tantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé; se é ministério, que nos dediquemos aos mistérios; ou que ensina, se esmere ao fazê-lo; ou que exorta, faça com dedicação; ou que contribui com liberalidade; o que preside com diligência; e quem exerce misericórdia com alegria. E aqui nós vemos a unidade na diversidade. Irmãos, os dons de Deus são a expressão da sua graça divina. Os dons de Deus são a expressão da graça divina. Nós não devemos usá-lo das piores maneiras possíveis, ou para sua autopromoção ou autoexaltação. Paulo apresenta a igreja aqui como um corpo. A unidade, ela não elimina a diversidade. Cada dom é dado pela graça soberana de Deus. Os dons devem ser exercidos com diligência e fidelidade. Se nós tocamos bem, é um dom de Deus, é para a glória dele. Se nós cantamos bem, é um dom de Deus, é para a glória dele. Se nós recebemos bem as pessoas lá naquela porta, é um dom de Deus, é para a glória dele. Se nós cuidamos bem das crianças que vão ser o futuro da igreja, é dom de Deus, é para a glória dele. Se nós servirmos os irmãos na comunidade e somos prestativos, levamos em médicos, íamos visitar tudo, é dom de Deus, é para a glória dele. Não é para sua autopromoção. Fidelidade, profecia, fidelidade com a palavra, serviço, ação prática, ensino, doutrina sólida, exortação, encorajamento. As pessoas acham que exortação é só paulada. Não é paulada só, não. Exortação às vezes é você encorajar o irmão a ir mais longe. É você ver que ele consegue dar passos maiores, mas ele não está enxergando. E você já enxergou e fala assim, você consegue ir mais para frente ainda, você consegue ir mais além do que isso. Encorajar as pessoas. Não é só paulada, é encorajar. Você consegue ir mais além. Esse ainda não é o seu melhor, porque eu vejo que você consegue fazer melhor ainda. Encorajar. Não desanimar o irmão. A pessoa fala assim, ficou mais ou menos, né? Tá bom, né? Podia ficar melhor, né? Se fosse eu, né? Nem mete a mão na massa, mas se fosse eu, né? Mas não fez nada. Mas falou. Encorajar. Encorajar para continuar servindo. Contribuição, generosidade, liderança, governo dirigente, misericórdia, compaixão ativa. Irmãos, a igreja manifesta a plenitude de Cristo na diversidade dos seus membros e dos dons espalhados na igreja, irmãos. Cada um foi chamado para servir em algum lugar, em algum ministério. Não existe ministério de banco. Você não vai chegar no céu lá, qual que era o seu ministério? Meu ministério é esse aqui, ó. Não existe isso. Comentarista de culto. Hoje o pastor foi moderado, o louvor foi um pouquinho mais além, podia melhorar aqui e tal. O cara virou um comentarista de culto, gente. Modalidade, vai para as Olimpíadas. Gente do céu.
O apóstolo Paulo está fazendo isso, irmãos, para que a igreja possa ser manifestada nesses dons, fazendo com que use diligentemente. Cada crente tem um papel na sua comunidade. O dom não é para exaltação pessoal, mas é para edificação da igreja de Cristo. Quando você manifesta, quando você serve na igreja, você está manifestando os seus dons para que a igreja cresça. Para que a luz de Cristo brilhe nesse bairro. É isso. Isso é maravilhoso. E irmãos, negligenciar o dom é negligenciar a graça que foi dada a você. Olha o peso que isso tem. Negligenciar um dom que Deus te deu é negligenciar a graça que Ele também te deu. Isso nos serve de alerta. E como é que a gente consegue ver tudo isso, irmãos? Cristo é o cumprimento perfeito de todo esse texto do capítulo 12. Ele foi o sacrifício definitivo, perfeito, agradável, em Hebreus 10, oferecendo-se plenamente ao Pai. Ele viveu em perfeita humildade, Filipenses 2. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele é o cabeça da igreja, Colossenses 1. Ele é o cabeça da igreja, de que procede toda diversidade de dons. Sem Cristo, irmãos, Romanos 12 seria impossível de ser escrito. Em Cristo, Romanos 12 se torna inevitável. Se torna a consequência total daquela graça, da justificação pela fé, da eleição, para o trabalho árduo dos filhos dele na sua obra. A vida transformada não é produzida pelo esforço humano, mas pela união sua com Cristo. Você está realmente unido a Cristo? Essa união mística do nosso Deus com os seus servos aconteceu na sua vida? Romanos 12, irmãos, nos confronta com uma pergunta inevitável, que às vezes a gente vai dormir e vai ficar pensando a semana inteira nessa pergunta. Se Deus fez tudo por você, o que você tem feito por Ele? Se Deus fez tudo por você, e você reconhece que Ele fez realmente tudo por você, o que você tem feito por Ele? Como você tem vivido por Ele? Como você está agindo por Ele? Como você tem orado por Ele? Como você tem lido por Ele? Como você tem falado por Ele? Como você tem manifestado essa graça por onde que você vai por Ele? A verdadeira fé, irmãos, se entrega totalmente. Vive em humildade, serve com fidelidade, e não há espaço, irmãos, para nós vivermos um cristianismo superficial hoje. Irmãos, nós estamos vivendo a reta final, a linha final da história da igreja na terra. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Nós estamos vivendo no salão de espera da volta de Cristo. Como nós temos vivido para Ele? Não leve a sua vida como brincadeira, irmãos. O céu e o inferno são coisas reais. Como você tem vivido?
Você tem tomado a sua decisão por Cristo? Realmente você tem tomado a decisão de viver para Ele? Ou você é um mero telespectador assistindo tudo num banco de igreja e vendo todo o seu tempo passar? E um dia a morte vai bater na sua porta e te chamar. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 12, ele não pede, Deus não pede parte da sua vida, Ele pede a sua vida por inteiro hoje. Ele não quer você pela metade ou por uma fração. Isso não é uma brincadeira. Ele quer você por inteiro. Se você um dia foi mais ou menos, ou se você está mais ou menos, chegou a hora de você não estar mais ou menos na presença dEle. Chegou a hora de você assumir esse compromisso sério com Ele. Ele exige tudo, Ele quer você por inteiro. E que o Espírito Santo, irmãos, nos leve a uma vida totalmente consagrada a Ele, profundamente humilde, intensamente útil ao reino de Deus. Porque somente dele é a glória. Chegou a hora de nós nos integrarmos, irmãos, e se entregar por inteiro. Como você tem vivido a sua vida? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra ministrada aqui. Que a Tua palavra possa vir a despertar os irmãos dessa igreja e nos ouvintes que estão aí nos vendo pela internet, ou por cortes, ou por rios. Que o Senhor possa vir falar ao coração dessas pessoas que estão nos ouvindo. Onde Deus não nos quer parcialmente, mas Ele quer a gente por inteiro. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo seja para a glória de Deus. Que Teu Espírito Santo possa vir quebrantar os corações e que a gente possa vir a tomar realmente uma posição no Seu reino, Deus. Parar de brincar de igreja e realmente ter uma vida santa, pura, uma vida que realmente esteja totalmente dedicada ao compromisso com a Sua obra. Cada fio de cabelo, cada molécula, cada átomo do nosso corpo possa ser totalmente rendido à Sua vontade, Deus. Que cada milímetro, centésimo, milésimo da nossa existência seja para a Sua glória. Que essa consciência possa vir a nos despertar, Senhor amado. A despertar as pessoas que nos estão assistindo aí da internet. Para que a Sua glória seja manifestada. E o Seu reino possa avançar. E no final de todas essas coisas, que o Seu nome possa ser glorificado. Que o Senhor nos dê graça, que Seu Espírito Santo nos ajude e que a gente possa vir a fazer o melhor para o Seu reino. Somente a Deus a glória. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.